sério, quantas franquias encontram o seu melhor capítulo no sexto? No sexto filme? Bom, Sexta-feira 13, mas acho que agora Premonição também. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. E hoje, concretizando aí, chegando ao desfecho final da longa retrospectiva que eu fiz aqui no canal, durou meses. Hoje eu tô aqui pra falar sobre Premonição 6, Laços de Sangue, novo filme dirigido pelo Zach Lipovski e o Adam Stein. Mas antes eu pedi pra você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. É isso aí, pessoal, 14 anos depois, finalmente um novo filme de Premonição está nos cinemas, está rolando aí algumas pré-estreias pagas, confira a programação da sua cidade. O filme vai chegar num lançamento maior, expandido, a partir do dia 15 de maio, mas já é possível conferir aí numa sala de cinema próxima de você, eu fiz isso ontem à noite. E o Premonição 6, pessoal, ele passou por várias fases de desenvolvimento, de processo. A ideia de um Premonição 6 já é discutida desde, na verdade, a época do quinto filme, quando o Tony Todd, o ator que é meio que a constante nesses filmes, falou que um sexto e um sétimo filme iriam acontecer dependendo do sucesso do quinto filme, e a presidência da New Line, o produtor Craig Perry, também falou que um sexto filme aconteceria, e em 2019, o que já é 8 anos depois do quinto filme, o Perry diz que um novo filme iria acontecer com o roteiro do Patrick Melton e do Marcus Donston, que seria ambientado no mundo dos socorristas, bombeiros, policiais e outras situações de risco, Uma boa ideia, dá para imaginar muito potencial daí, e esse projeto vai desenvolvendo e evoluindo de 2019 até 2021, principalmente quando a roteirista Laurie Evans Taylor entra para começar a jogar suas próprias ideias. Mas o grande ponto de reviravolta é quando Jon Watts, o diretor da trilogia do Homem-Aranha do Tom Holland, chega com uma nova ideia, com um argumento. Aparentemente ele é um grande fã de Premonição e ele começou também a carreira dele no terror, Tem aquele filme do Palhaço Assassino, produção do Eli Roth. Ele traz uma ideia nova que passa a ser desenvolvida pela Laurie Evans Taylor e também pelo roteirista Guy Busick, que trabalhou com a dupla Radio Silence no Pânico 5, no Ready or Not. É uma combinação de talentos bem incomum, mas o Jon Watts permanece como produtor e é ele quem escolhe os diretores Zach Lipovski e Adam Stein, que tinham feito aí o filme live action da Kim Possible e também o terror Freaks, E o Jon Watts ele fica bem encantado com uma reunião de Zoom, onde eles mostram a ideia e a abordagem que eles teriam e também o fato de que essa reunião terminou num showcase de efeitos especiais e imagens pré-gravadas, onde os dois sofriam mortes terríveis à la franquia Premonição. Foi realmente um salto de fé. O Jon Watts conversou com mais de 200 candidatos para dirigir esse filme, fecha aí no Lipovski e no Stein, que começam a trabalhar no projeto, que teria as suas filmagens de março até maio de 2024 em Vancouver, no Canadá. Obviamente, o Canadá é a terra dos filmes de Premonição. A maior parte do elenco desse filme novo, que é formada por rostos novos, não tem grandes estrelas aqui, além do próprio Tony Todd, claro, é da indústria de cinema canadense, da indústria de TV canadense. Então eu imagino que o orçamento do filme não deva ter sido tão alto, não temos números ainda, mas se for em mais do que 50 milhões, eu vou ficar muito surpreso, o que já deve indicar que o filme vai ser muito bem sucedido comercialmente. E eu digo muito bem sucedido comercialmente, pessoal, porque tendo assistido o filme ontem, eu gostei muito do resultado. Eu sou um admirador da franquia Premonição, eu não sou doido por ela, eu gosto da maior parte dos filmes, mas vocês viram na retrospectiva aqui o quão repetitivo e cansado eles iam ficando de certo ponto, São basicamente 5 versões do mesmo filme. Premonição 6 finalmente traz algo novo, interessante e muito divertido de assistir. A história do filme acompanha Stephanie, vivida por Caitlin Santa Juana, que é assombrada pela perturbadora visão de um desastre envolvendo uma torre. Ao investigar, ela descobre se tratar da premonição de sua avó, que salvou dezenas de pessoas nos anos 60, mas que agora tem a ameaça da morte indo atrás de seus descendentes. Que legal, pessoal, eu gostei quando Premonição 6 começou e ele vai indo pelo mesmo caminho que a maioria dos outros filmes começam, com aquele grande desastre inicial, e aí é quase um puxão de tapete quando as mortes estão acontecendo e você sente aquele zoom de câmera chegando na personagem principal para mostrar que é uma premonição, mas aí você corta
para uma outra situação, você corta para uma outra situação em outro período do tempo. Falei, pô, legal, eles finalmente brincaram e mudaram essa fórmula, essa premissa. E o roteiro da Taylor e do Busiek com essa ideia do John Watts é bem esperto. Eu gostei da solução que eles trouxeram nessa ideia de que o que acontece se todo mundo é salvo no grande desastre inicial, né? A gente acompanhando os outros filmes, um grupo pequeno de personagens que escapa e aí a morte persegue, mas aí agora você tem uma situação onde a protagonista aqui do flashback é vivida pela Beck Bressinger, que fez a série da Stargirl da DC, se eu não me engano, ela conseguiu salvar todo mundo, muitas pessoas, e essa ambientação é nos anos 60, então a ideia que eles trazem nesse filme, que a protagonista da Stephanie vai investigando ao longo do filme, é que a morte ficou indo atrás de todas aquelas pessoas num espaço de 50 anos, e não só daquelas pessoas, mas de todos os seus descendentes, né? Então, você tem a figura da Iris, que é a personagem da avó dela, num papel meio Laurie Strode da Jamie Lee Curtis, vivendo numa fortaleza super protegida e estudando e acompanhando ao longo de décadas como acontecimentos bizarros estariam ligados àquele evento do desastre da torre. Então, o filme não marca isso, ele não diz que é, mas você pode subentender que todos os personagens dos 5 filmes anteriores são descendentes daquelas pessoas na festa da torre. Então você meio que amarrou todos os filmes de uma forma elegante, bacana, né? Você não tá necessariamente forçando uma conexão entre eles, mas faz sentido, se você quiser olhar por esse ângulo aí, né? E eu até acho inspirado como eles colocam o personagem do Tony Todd, o Bloodworth. A gente sempre tinha teoria, sempre imaginou o que ele era. A gente tem uma resposta nesse daqui com toda certeza e é bem satisfatório pra mim. E, nossa, foi meio difícil ver o Tony Todd nesse filme, ele já tava tão nitidamente doente, né? Ele faleceu pouco tempo depois de concluir as filmagens, ele tava com câncer. Você já vê que ele tá bem debilitado aqui no filme. A última fala dele aqui, ela bate um pouco mais forte, né? Sabendo que é o último filme dele. De qualquer forma, é sempre uma boa presença do Todd aqui. Tem uma dedicatória bonita pra ele no final do filme. Que bom que pelo menos eles conseguiram, né, trazer uma participação marcante pra ele nesse filme, uma boa despedida do personagem dele, que agora a gente finalmente entende quem é e por que ele age daquela forma nos outros filmes. Pra mim, muito satisfatório, eu gostei de como eles construíram esse universo e de como você abre margem para um filme um pouco diferente, né? A sua protagonista não tem uma premonição do que vai acontecer a seguir, ela tem a visão do que aconteceu lá no passado, tem um motivo para isso acontecer também. Então foi muito legal ver que eles trouxeram uma expansão de mitologia coerente e que é nova para esse universo, te dá até margem para novos filmes, novas situações. E além disso, né, eu acho que eu sempre reclamava que alguns desses filmes não tinham um aprofundamento de personagem. Aqui é literalmente uma história de família, tem uma família grande descendente da avó principal, então você vai ter alguns momentos interessantes de humor, de uma mãe distante, de personagens que vão se reconectando também. É absolutamente funcional, talvez não tão forte quanto aquela ideia dos 2 primeiros e do terceiro em especial, do luto dentro de uma escola por perder colegas de classe, mas aqui eles também gastam bastante tempo, um tempo necessário em criar personagens que você se importa, né? Eu acho que o principal deles é o Eric, vivido pelo Richard Harmon, que estrela, né, o teaser, ele é o cara dos piercings, das tatuagens. Tem uma twist muito boa com ele na metade, que garante aí algo inovador e dinâmico no que a gente pode imaginar dessa franquia, né? E sem falar que o Harmon, pra mim, ele rouba todas as cenas, ele é um ótimo alívio cômico, e eu acho que todo o elenco, no geral, manda bem. A Caitlin Santana faz um bom trabalho, a Rhea Kistad, que puxa vida, eu tava reconhecendo ela, não podia imaginar que eu ia rever a ladra do Esqueceram de Mim 3 tantos anos depois num papel de destaque. Ela faz a mãe ausente da Stephanie e ela tem um arco bacana. Com ela, com o personagem do irmão, é um grupo de personagens carismático, isso que eu quero dizer. Mas claro, num filme de premonição, além de ter uma base forte de história, a gente também quer ótimas cenas de morte, e o Lipovski e o Stein têm ótimas ideias, tem uma condução muito boa. Eu gosto de como a câmera deles tá sempre pendendo um pouco pra direita, pra esquerda, pegando um plano holandês pra te dar um pouco de incerteza, um pouco de assombro também. Eles são
craques em criar aquela velha tática da sequência de te dar várias pistas falsas, de fazer você olhar para uma coisa como um pedaço de vidro que cai em cubos e raspas de gelo durante um churrasco, e aí você fica imaginando, putz, alguém vai engolir essa raspa de vidro, mas aí acontece outra coisa totalmente diferente, né? Eles seguem isso muito bem em várias sequências, muito bem fotografados pelo Christian Sebald, muito bem montados pela Sabrina Petrie, com uma trilha sonora muito boa do Tim Wine, que pra mim tá olhando diretamente para o que a Shirley Walker fez nos primeiros filmes que ela compôs. Eles têm muitas ideias boas, o gore é fenomenal, ele é bem gráfico, mas ele também tem aquele humor macabro que a gente passou a acompanhar nos filmes da franquia, né? Tem um acorde de som onde um grito da personagem se mistura com uma chaleira, por exemplo, né? Me lembrou um pouquinho aquela clássica transição que o James Wong fez, né? Das câmeras de bronzeamento para os caixões. Tem o choque, o gore e a criatividade, né? Eu acho que a grande sequência do filme, né, com exceção da queda da torre, que é muito elaborada, é quase um inferno na torre, versão extrema e com efeitos visuais, claro, mas é uma sequência que envolve uma câmara de ressonância magnética dentro de um hospital. Prestem muita atenção quando essa cena começar, porque eu acho que foi o ponto alto do filme inteiro pra mim. Que tremenda experiência foi Premonição 6, pessoal. É revigorante ver quando uma franquia que já tem mais de 25 anos, tá no seu 6º capítulo, consegue finalmente trazer truques novos, personagens bons, cenas de morte espetaculares e caramba, eu senti que Premonição pode voltar com tudo agora. Eles se reinventaram, mas também mantém tudo que a gente gosta daqueles filmes anteriores, e eu fico bem animado com o que eles vão fazer a seguir. Mas até se esse aqui for o último, ele encerra e amarra tudo de uma forma muito satisfatória, surpreendente. Fiquei muito feliz com o resultado aqui. Pra Premonição 6, Laços de Sangue, eu dou uma nota 8. Deixe nos comentários depois o que vocês acharam de Premonição 6, como que ele se encaixa no ranking de vocês da franquia. Eu realmente, assim, não esperava gostar tanto, eu nem tava com uma expectativa tão alta, eu vi aquele primeiro teaser lá da tatuagem, do piercing, e nem vi o outro trailer. Que maravilha encontrar algo novo, inédito e bem executado que nem esse filme aqui. Premonição e Sexta-feira 13 andam de mãos dadas aí como franquias de terror, onde o ápice é o 6º filme. Certo, pessoal? Obrigado pela visita. E até a próxima sessão.